Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Restauração. Mais um dia aqui com os irmãos, né, para honra e glória do nome de Jesus. Desde já eu quero pedir para os irmãos compartilhar, deixar o comentário ali no chat, justificando, né, a ausência do pastor Paulo. Ele teve hoje uma reunião com a mesa diretora e não pôde estar presente aqui com os irmãos. Então ele pediu para que eu estivesse aqui, né, nessa dificílima missão que é entrevistar aí por um longo período de tempo. Mas nós agradecemos a Deus por todas as coisas. Quero apresentar aos irmãos nossa convidada mais do que especial, né? Estávamos há algum tempo para convidá-la. Quem sabe alguns irmãos aí já viram o rostinho dela em alguns lugares, já conhecem, mas nunca ouviram o seu testemunho. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o testemunho da nossa querida irmã Valdirene. Paz do Senhor, minha irmã, pode se apresentar. Senhor. A irmã é aqui da sede. A irmã Valdirene é diaconisa? Sim. Diaconisa. Trabalha aqui com as irmãs da União Feminina, está sempre presente nos cultos da UF, pregando a palavra, ensinando muito. Eu já tive muitas oportunidades de aprender com a irmã Valdirene. É uma bênção estar perto da nossa querida irmã. Irmã, nos conte um pouquinho, vamos começar da infância. Como foi a sua infância? A senhora cresceu já nos caminhos do Senhor? Sempre teve contato com a igreja? Como eram seus pais? Como foi? A minha infância foi um pouquinho conturbada, vamos dizer assim, né? Meus pais... Tá ligado? Sim. Meus pais ficaram casados até uns 6 anos de idade, meu, né? E minha irmã tinha 3 anos. Então, eles vieram a se separar. Então, ali depois, e até meu pai se separar da minha mãe, a gente sofreu bastante, né? Porque eles brigavam bastante, aí a gente corria para casa dos vizinhos. Eu tinha uma mania que quando meu pai dizia que ia matar minha mãe com uma faca, né? Ele sempre dizia assim, eu vou te matar, vou te picar bem picadinho, eu vou botar no saco de lixo. E aquela visão ficava na minha mente, né? E eu sempre pensava assim, meu Deus, eu não quero casar pra ter uma vida desse jeito. Eu pensava, mesmo pequena, eu pensava assim. Então eu me enrolava num cobertor bem grosso que a gente tinha e eu me escondia debaixo da cama para não ouvir os gritos da minha mãe, né? As brigas, assim. Então foi uma infância bem difícil. O microfone da irmã tá funcionando? Pra mim, eu perdi o volume dela aqui. E quando que a senhora foi conhecer Jesus? Sim, aí meus pais se separaram, né? E meu pai contraiu um novo matrimônio. E essa nova companheira, no caso do meu pai, ela era desviada da igreja. Ah, sim. Então, ali, os pais dela, que no caso os meus avós, né? Eu digo que são os meus avós porque é como se fosse de sangue mesmo. Da sua madrasta. Isso, madrasta de mãe viva, né? Que minha mãe é viva.
Sempre quando a gente fala madrasta, as pessoas, tua mãe morreu. Eu digo, não, madrasta é a forma de a gente falar, né? Sim. Então, os pais da minha madrasta, meu avô, ele e a minha avó, eles começaram a pregar de Jesus pra mim. Porque até então a gente era católico, tipo assim, entre aspas, nunca ia na igreja, só fiz eu nem sei se eu fiz a comunhão, mas a minha irmã fez a comunhão. Então, a gente ia por exemplo, assim, domingo de manhã, a gente era obrigada a ir na igreja. Uhum. E quantos anos a senhora tinha? Eu tava com uns 9 anos, assim. Que daí eles se separaram, eu fiquei com a minha mãe um tempo. Depois o meu pai contraiu esse novo matrimônio e a gente foi morar junto com o meu pai daí. Uhum. Que a minha mãe, assim, segundo o meu pai, era meio destrambelhada, então não poderia cuidar de nós, né? Ah, sim. Então, como a minha mãe não tinha emprego, aquela coisa toda, a minha mãe optou por a gente ficar com o nosso pai, Uhum. né? Mas, na verdade, a minha mãe sempre quis que a gente Quantos estivesse irmãos perto a dela. senhora tinha? Tem? Só tenho eu e a minha irmã. No Sim. caso de pai e mãe, né? Depois Aham. eu tenho do novo matrimônio do meu pai, eu tenho um irmão e tenho uma irmã, Uhum. né? Então, aí dali, aí o que aconteceu? Até então a gente não conhecia Jesus Cristo como a gente, né? Como eu fiquei sabendo pelo intermédio da minha avó. Então ela começou a pregar pra gente que Jesus ia voltar. Então todos eles moravam em Serra do Herval. Hoje eles já estão com o Senhor. E eles vinham para nossa casa. Até então, quando meu pai contraiu esse novo matrimônio, a gente sempre ia para a igreja aonde meu avô tinha, que é lá na Serra do Herval. Então, era uma igreja redonda, né? E a gente era 4 membros só. Então, eu ia lá passear e eu pensava, meu Deus, que loucura, que horror isso. Uhum. Porque o chão da casa da minha avó era de barro. Sim. Então, todos os dias, por exemplo, a gente ia ficar 3, 4 dias lá, todos os dias o meu avô tirava na parte da noitinha 1 hora de oração. Ah, que beleza. E ali eu ficava sentada ali, né, porque nem sabia o que era, e eles ficavam orando, né, orando, e eu via que eles oravam por todos os filhos, e todos os filhos desviados. Só tinha uma filha que não estava desviada, que era a Janete. Se eu não me engano, era a única que não estava desviada. Então, eu ficava olhando e disse, meu Deus, 1 hora no chão duro, assim, de barro, né? E eu ficava ali. Só que eu achava tudo muito estranho pra mim, Sim. sabe? Então, quando eu ia no culto, eu tinha visão, eu via coisas horrorosas naquele culto, mas eu, como era pequena ainda, eu não entendia muito bem, Uhum. né? Aí, com uns 12 anos por aí, meu avô começou a pregar mais, assim, profundamente pra gente. Falar que Jesus ia voltar, que Jesus ia levar a igreja. Aí, eu comecei a ter uma noção do que era Jesus, entende? Sim. Comecei a ter medo do arrebatamento, aquela coisa toda. E aí, dos 12 até os 19, eu sempre ouvindo a palavra. Quando chegou nos 19, eu já não quis mais ouvir. Ah. Entendeu? Achei que a senhora ia falar que daí teve o encontro com Deus. Sim, aí, o que aconteceu? Aí, eles pregavam, sempre que chegavam lá, eles pregavam pra mim, a irmã Tainê disse que é pra mim falar mais devagar. Ah, tá. Então, o que acontece? Sempre que eles chegavam lá em casa, final de semana, eles sentavam com a gente, conversavam, né? Explicavam pra gente. E a gente muito curiosa, né? Sim. Porque criança é bem curiosa. Então, não que com os 19 eu não quis mais ouvir, né? Não foi um pouco antes. Com 19 anos eu aceitei Jesus, irmã Franciele. É que é tanta coisa sim. pra gente, né? Uhum. Então, com 19 anos, eu aceitei a Jesus. Então, dos 9 até os 15, por ali, eu aceitava tranquilamente. Uhum. Quando chegou ali pelos 15 anos, eu já não gostava mais de ouvir eles falar. Então, quando eles entravam, assim, em casa, eu saía. Ou eu me escondia no quarto, alguma coisa eu fazia para não ouvir a minha avó falar. Que eu pensava, vai lá, vem ela de novo com esse tal de arrebatamento. Que Jesus vai voltar. E que eu vou ficar, isso eu sei. Mas o que acontece, irmã Franciele, a palavra de Deus, ela é tão tremenda, irmãos, que a semente foi lançada. Sim. Então, tudo que a gente faz, tudo que você faz hoje pelos seus filhos, nada é em vão. Uma vez alguém disse pra mim, irmã, não adianta tu orar por determinada situação, que se Deus não quer fazer, ele não vai fazer. Aí a tua oração é em vão. Eu disse, não, eu não aceito isso. Nunca uma oração vai ser em vão. Sim. Né? Claro que ali, quando Jeremias foi orar pelo povo lá, ele disse, não ora, né? Porque eu não vou ouvir. Mas aí é uma situação, assim, muito extrema aquilo ali. Mas Deus sempre ouve a nossa oração. O que acontece é que a gente não consegue ver o resultado na hora. A gente quer o resultado já para hoje. E Deus não é assim. Ele tem o seu tempo determinado para operar.
Então a minha avó foi lançando a semente, meu avô foi lançando a semente. Aí às vezes era verão, a Franciele, eu tava lá, né? Que mundano vive pras coisas da carne, né? Aham. Ele só quer as coisas da carne. E eu me lembro que eu tava lá tomando meu banho de sol, quando a minha avó chegava, eu pensava, meu Deus, vou ter que largar todas as minhas coisas, vou ter que entrar pro meu quarto, porque assim, ó, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Sim. Que a luz chegava na minha casa. Aham. Então, como eu tava ali, né, cheia de coisas ruins em mim, eu tinha que, né, a treva tinha que se esconder ali, porque a luz chegava. Então, eu, né, guardava minhas coisas, ia pro meu quarto, mesmo que eu não queria escutar eles, entende? E ali eu creio, assim, ó, que a minha avó, ela começou a orar por mim, mas eu creio que ela observou que eu não tava mais recíproca, entendeu? A ouvir eles. Eu não queria ouvir, mas eu acredito que todos os dias eles continuavam orando lá. E eu fazia muito voto com Deus, minha Franciele. Eu sempre fui de fazer muito voto com Deus. Então, eu fazia Deus, na minha, né, ignorância até eu dizer, Deus, eu vou te dar tanto para a igreja, de oferta para minha avó, levar lá para a igreja. Sei lá o que eles vão fazer, né, porque eles estão precisando da igreja, se tu fizer tal coisa para minha vida. E Deus sempre fazia. Era o emprego. Eu me lembro que eu fui trabalhar no Zafari e eu dizia assim, eu não consegui emprego de jeito nenhum. Eu já estava noiva e eu não consegui emprego. Eu disse, meu Deus, mas o que tem errado na minha vida? E eu fiz um voto com Deus. Deus, se tu me der esse emprego, eu for lá. Eu me lembro que era no Zafari, aqui do Genópolis. Se eu for lá fazer o teste, tu me der esse emprego, eu vou dar tanto para a igreja. Aí eu fui lá, consegui um emprego, eu separava o meu dinheirinho, quando a minha avó chegava, eu dizia, vó, esse dinheirinho aqui é do voto que eu fiz com Deus. Então, Deus foi trabalhando até a minha conversão. Sim. Entende? Então, não sei se tu quer que eu continue ou se tu quer Não, que... pode continuar, que maravilha. A irmã vai contando e eu vou imaginando como se eu estivesse assistindo tudo assim na minha cabeça. E é interessante porque a Bíblia diz que se a gente ensinar o menino no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar, aquilo vai ficar gravado. E muitas vezes nós vemos jovens que foram criados na igreja e hoje não estão, mas se tu sentar para conversar, eles lembram do que eles foram ensinados. Eles lembram que existe um Jesus. E que bom que a senhora teve uma avó, um vô, uma família que insistiu, mesmo que a senhora não quisesse, eles estavam ali plantando uma sementinha. Que bom, pode continuar falando. Estou me alegrando de ouvir a senhora. Então, uma Franciele, o que acontece? Eu fui criada sempre assim, com muita liberdade. Né? Meu pai, ele só dizia assim para nós, ó, é o seguinte, vocês podem sair. Né? Era só uma vez na semana que a gente podia ir dançar. Na minha época era o Sunday que tinha, essas coisas de jovem, né? Que hoje é tudo diferente, mas era totalmente diferente. Meu pai só dizia, meia-noite quero tu em casa. Ele não se preocupava, uma Franciele, assim, como ela vai vir? Quem vai buscar? Não. Eu me lembro que eu pegava carona com os meus amigos e eu fico pensando hoje, meu Deus, como que coisas terríveis não aconteceram na minha vida? Porque o meu pai, ele não tinha essa noção, assim, hoje, por exemplo, se o Eliezer sai, a Anaquese, eu já fico assim, oi, já chegou? Tá tudo bem? Sabe, é uma preocupação que a gente tem, que eu vejo que o meu pai não teve, mas não era por maldade. Ele, né, e naquela época também não era tão horrível assim, mas eu me preocupava, pensei, meu Deus, eu vi os noticiários, né? Então, meu pai, ele criou a gente com muita liberdade, ele só dizia, o dia que tu aparecer grávida, não precisa nem entrar no portão. Tu pode nunca mais vir na minha casa, porque tu não é mais minha filha. Só isso. Então, eu vejo, irmã Franciele, que assim, ó, Deus guardou a nossa vida mesmo porque alguém orava. Sim. Hoje, eu fico imaginando se Deus, as roupas que eu usava, que meu pai dizia, bota a roupa mais curta que tu tiver. Sabe? Ele achava bonito aquilo ali, sabe? Hoje eu fico imaginando, meu Deus do céu, a gente tem tanto zelo, né? A gente fica com medo de tudo. Ele não tinha esse medo. Só que, o que acontece, irmã Franciele? Todos os dias havia uma avó que estava de joelho dobrado. Deus, guarda a minha neta. Senhor, livra a minha neta. Sabe? Porque chegou ali dos 15 em diante, irmã Franciele, eu comecei a ter raiva de crente. Entendeu? E eu me lembro que eu conheci meu esposo com 15 anos, 15 para 16 anos eu conheci ele, e quando eu entrava no carro, ele colocava a rádio da Deus é Amor. Eu dizia, tu tá louco? Ele conhecia Jesus? Não, ele não conhecia Jesus, Não? mas ele todo dia, ele disse que, eu gosto de dormir, quando eu vou dormir, eu boto nessa rádio. Eu disse, gente, mas essa gente é louca. Mas eu nunca falei. De Deus. Mas nunca falava da minha avó, né? Eu dizia, tu tá louco? Enlouqueceu? Que isso? Aí tira disso aí, sabe? Eu peguei uma fúria dos 15
E foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Ali Deus começou a me amassar, entendeu, Franciele? Porque o que eu queria muito na minha vida era ter um lar feliz. Sim. Tudo que eu pedi pra Deus era um lar feliz. Eu deitava no meu travesseiro e eu disse assim, Deus, eu não quero ter a vida que meu pai e a minha mãe tiveram. Se é pra me ter isso, eu não quero casar. Aí eu conheci hoje meu esposo, né? Na época, conheci ele. A gente começou ali um relacionamento. E eu pedi pra Deus, né? Se for de Deus, que seja. Mas sempre quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, uma Franciele, eu pensava assim, ó. Deus, não deixa eu ir pro inferno. Porque eu sei que eu vou pra lá. Mas eu não quero ser crente. Como é que a gente vai fazer isso? Sabe? Sim. Nunca tinha colocado uma saia na minha vida. Nada, era tudo horrível, assim, eu era muito mundana. E isso me afastava entendeu? Essa vaidade me afastava de ir pra igreja. Porque eu pensei, se eu for pra igreja, eu vou ter que deixar isso. Mas a senhora entendia que precisava de Eu Deus. entendia. E eu dormia embaixo, minha irmã dormia em cima do beliche, e a minha irmã, todo dia, ela lia o Novo Testamento. E eu dizia pra ela, tu tá louca, guria? Tu E nem ela sabe. tinha aceitado Jesus? Não. Ela lia, Ela só lia. acho que ela leu umas 3 vezes a Bíblia. Aí eu dizia pra ela, tu não tem vergonha? Chega lá da festa e vai ler ainda a Bíblia. Tu tem que ter um pouquinho de vergonha, eu dizia pra ela. E ela dizia, não, mas é que eu gosto de ler. Eu digo, bom, então tá, né? Eu digo, essa gente. Mas eu não podia, sabe? E daí eu comecei a gente pegar, tipo assim, uma ira com a minha avó. Ela chegava e eu saía, sabe? Eu tentava fugir dela pra ela não falar. Aí o que aconteceu? Eu tive esse relacionamento, a gente namorou por um tempo, a gente ficou noiva, eu fiquei noiva. Só que o que acontece? Eu não conseguia, como é que eu vou dizer assim? Não conseguia que desse certo pra gente casar, porque eu era uma pessoa muito braba. Mas eu era muito braba. Pensa numa pessoa braba. A minha irmã Tainé tá a se minha guria que diz identificando. assim, mãe, quando tu tá pregando, parece que tu tá furiosa. Eu digo, tô furiosa com Satanás. Revoltada com o Com inimigo. Satanás, né? Então, é bem como a Bíblia, onde superamos o pecado, É né? verdade. Superamos a graça É pela verdade. misericórdia de Deus. Mas eu era uma pessoa muito braba. Então, hoje, o meu esposo, ele sofreu muito na minha mão. Porque eu era muito braba. E ele era, até hoje, muito calmo. Então, o que aconteceu? Deus queria mostrar pra mim que não era como eu queria. Era como Deus queria. Sim. Então, aqui eu pedia, Deus, eu quero um casamento. Deus, ó Senhor. Aí a gente comprou tudo. Todos os móveis comprados. A gente tava até pensando em marcar o casamento. Mas o negócio não dava. Mas como? Porque eu era aquela pessoa, irmã Franciele. Por isso que eu digo, Deus, a maior milagre que tem na vida de alguém, irmã Franciele, é Deus salvar alguém. Porque o que acontece? O que mais incomoda as pessoas no mundo? É o pecado. Aquilo que elas fazem de errado, por mais que elas achem que estão certa, aquilo incomoda elas. Sim. Entendeu? Porque a consciência do homem, naturalmente, ela vê que aquilo está errado. Ela acusa, né? Exatamente, ela acusa. Eu sabia que eu fazia as coisas erradas, Sim. entendeu? Só que eu não conseguia. E eu pedia, Deus, eu não posso ser brava desse jeito. Porque se eu brigasse com ele, A senhora tinha consciência de que não podia. eu tinha consciência, eu preciso mudar. Como que... E assim, ó, como ele era muito amoroso, até hoje, uma pessoa muito amorosa, nossa, sabe? Eu brigava, a mesma coisa que eu tirava a aliança e jogava longe. Voava a aliança longe. Aí ele ia lá, pegava a aliança, guardava por uns dias, me devolvia a aliança. É uma paciência, assim, que só Jesus, né? Tadinho do irmão. Só Jesus. Mas pra quê? Porque Deus queria trabalhar na minha vida, irmã Francine. Sim. Por que aconteceu? Chegou um tempo que ele disse, não quero mais. Quer Não fazer quero um comentário aí, irmã mais. Tainé? Vai, eu vou ter que fazer um comentário. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Só não vai que estão queimar nossa convidada. ouvindo a nossa programação, né? Agora eu entendo todas as coisas. Diante de tantas revelações, eu entendo todas as coisas. Agora sabemos porque o irmão é tão calmo. Brincadeira, né? Pode continuar, irmã. E aí, o que aconteceu, irmã Franciele? Quando ele chegou e disse pra mim assim, olha, Valdirene, é o seguinte, não dá mais, né? Não gosto mais de ti. Ele Só que não falou isso era pra verdade. senhora? Sim, só que não era verdade. Aham. Depois eu pensei, mas como uma pessoa deixa de gostar de uma pessoa da noite pro dia, né? Mas ele disse, Valdirene, eu fiz isso. Eu fui obrigada pra fazer isso pra ver se tu mudava. Sim. Porque eu vi que não tinha jeito. Eu era muito braba, muito ruim, sabe? Me pedia um copo d'água, eu dizia, vai pegar. Então era uma coisa assim, muito, muito chata, sabe? Viu quem chegou aqui? Quer Olha dar só. um paz do Senhor aí aos nossos convidados? Paz do Senhor, como é que estamos aí? Tudo tranquilo? Ah, estamos com saudade da sua presença, né, pastor? Não é fácil substituir o senhor. Nós estamos em reunião da diretoria de Heróis Sim. da Fé
Aí eu vim aqui para ver como é que estava, né? O pastor Silvio pediu para mim dar uma olhadinha. Mas não me achei digno de entrevistar a irmã Valdirene, né? Jesus. Quem sou eu, né? Uma das grandes pregadoras do Ministério da Restauração, né? Senhor eterno. A pastora, ela tava dizendo que ela é muito brava, era muito brava. Não, isso aí é conversa. Ela pegava a aliança quando tava noiva e jogava longe. Morro de Maria lá. Tá brincando? Não, tranquilo. Não, então tá tudo em paz aí? Amém. Tudo em paz, pastor. Deus abençoe, irmã. Amém. Irmã Valdirene, todos nós temos uma estima muito grande pela senhora, pela sua Amém. pessoa, seu testemunho e também pela sua sinceridade. Deus abençoe. Irmã Fran, Deus abençoe. Senhor lhe Amém, bendiga. pastor. Paz. Paz. Pode continuar, irmã. E aí o que aconteceu, irmã Franciele? Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque eu E queria vocês mudar. se separaram? Sim, aí agora vem como eu conheci Jesus. Aí o que acontece? Eu queria mudar, mas eu não conseguia. Entendeu? Era uma coisa, eu não conseguia mudar. E Mas engraçado sabe o que o meu... acontece? Deixa eu te interromper. Fale, O que acontece? Quando a pessoa passa tudo que tu passou, né, Valdirene? Porque tu não teve aquela base familiar do pai, da mãe, da proteção. É bom falar isso porque tem pessoas Sim. que estão ouvindo pela Rádio Esperança também. Aqui pelo canal do YouTube tá faltando likes. Agora eu olhei que tá faltando likes, vamos lá, né? O que acontece? A pessoa que sofre como tu sofreu, que não teve a proteção, aquela proteção do pai e da mãe, ela acaba com medo de confiar e cria um muro em volta de si. E aí ela se torna uma pessoa braba. Exatamente. Braba. Aí, mas não é que a pessoa seja ruim, que a pessoa seja braba, que a pessoa seja má, não. É uma forma de defesa que a pessoa cria para poder não sofrer mais. Exatamente. Porque quem tinha que ter protegido ela, o pai e a mãe, não protegeram. E até para se proteger, né? Porque já Exatamente. que ninguém protegia ela, então ela acaba ficando uma pessoa mais rígida, assim, para que ela mesma consiga se defender das Exatamente. maldades do mundo, né? É que nem uma vez a irmã Gladys, eu estava conversando com ela, ela disse assim que até tem um quadro, painel bíblico, que ela fala sobre isso, sobre o porco-espinho. A pessoa se aproxima demais, inclusive o irmão Rudimar. Quando ele se aproximou demais de ti, que tu viu que aquilo mexeu com os teus sentimentos e que tu viu que tu ia ficar sensível a ele, aí se levantou o porco-espinho. Vou tocar para Exatamente. longe porque corre o risco de eu confiar nele e ele me fazer sofrer. Sim. E tem muitas pessoas que hoje passam por isso também. É. Tu olha assim a pessoa, fulano é brabo, mas tu não sabe a história do fulano. É. Claro, o fulano tem que se ajudar, né, irmão Com Valdirene? certeza. Tem que se Com ajudar, né? certeza. E que se encontra também no mesmo estado que ela, porque, inclusive, enquanto a irmã Valdirene falava, eu me lembrava de uma pessoa assim, que tem a consciência de que está errada, mas só de pensar no arrebatamento sente um pavor tremendo, porque sabe que está errado, sabe que precisa de Jesus, mas não consegue vencer a vaidade, não consegue vencer a ira. Nós chegamos agora numa das melhores partes do testemunho, né? Onde a irmã vai nos contar como que ela conheceu Jesus. Então, se você que está aí nos ouvindo, passa por isso, está passando por isso, sente que não está em plena comunhão com Deus, que se o arrebatamento fosse hoje, você é daquelas pessoas que sente pânico só de pensar no arrebatamento, veja, algo não está certo. Para nós que somos salvos, a Bíblia fala que tudo isso é poder de Deus. Isso deve nos causar alegria e não um tormento. Então, se você se encontra numa situação assim, onde não consegue vencer a ira, a vaidade ou traumas do passado, ouça agora o que a irmã vai nos falar. Como que ela conseguiu vencer, como que quando ela encontrou Jesus, ele a libertou disso e transformou esse grande dia em algo glorioso, em algo que lhe traz alegria. Sim. Olha o que a Elisandra colocou aqui no chat. Ela disse assim, ó, eu era uma caninana também. E olho para trás hoje e vejo como eu era ruim para, digamos, algumas pessoas que passaram pela minha vida. Mas glória a Deus, hoje nova criatura. Mas todo dia temos que mudar mais e mais. Glória. Mas eu acho que também Deus estava trabalhando na vida do irmão Rudimar. Ah, com certeza. Com certeza, Deus né, trabalha em irmã? todos, né? Eu sempre digo assim, meu esposo é uma pessoa muito amorosa, sabe? Foi a hora que eu precisava, porque na verdade, assim, ó, eu tive uma infância boa, irmã Franciele. Eu não digo que eu tive uma infância ruim. Minha mãe sempre
cuidou de nós direitinho, entendeu? Só que pelo fato da separação e de o Sim. casal não se entender, aquilo trouxe um tormento, porque eu vivia, quando meus pais se separaram, eu vivia nos meus tios, entendeu? De uma casa para outra, sempre me trataram bem, eu nunca fui uma pessoa maltratada. Aham. Entendeu? Aí depois, quando a minha mãe, quando eu fui morar com a minha mãe, que foi o tempo que a gente morou com a minha mãe trabalhava numa fábrica de roupa. Eu, por exemplo, assim, eu sempre fui aquela pessoa de querer ajudar. Sim. Então eu me lembro que eu varria a barbearia do meu tio, que era, ele era barbeiro, eu varria a barbearia do meu tio para ganhar uma caixinha de fósforo. Quando a minha mãe chegava em casa, eu tava com aquela caixinha de fósforo. Porque aí a minha mãe, como minha mãe não tinha dinheiro nenhum, e a gente foi morar com os meus avós, a gente morava numa pecinha bem pequenininha, mas pensa numa pecinha velhinha, mas glória a Deus por aquilo. Era aranha, era rato, era tudo tinha ali dentro. A minha mãe fazia os armários assim, tudo, a minha mãe sempre muito caprichosa, ela fazia os armarinhos de caixa de fruta. Ela ganhava as caixinhas de fruta, botava na parede Os pallets. e eu tinha um amor por aquilo, irmã, Aham. sabe? Que eu pensava assim, ai, final de semana a mãe vai ganhar um dinheirinho, nós vamos lá no mercado comprar uma galinha, pra fazer uma galinha final de semana, né? E aí quando a mãe chegava e dizia, mãe, Coisa olha linda. só, mãe, tá aqui a caixinha de fósforo, eu varria a barbearia do tio, tá? Porque hoje a gente gosta de vendas, né? Eu disse, ó, tá aqui pelo menos, mãe, caixinha de fósforo a gente tem pra acender o fogão. Eu dizia pra Coisa ela. mais que linda querida, isso, Sabe? né? Aí quando alguém. E a fome batia, né, irmã Tainê? E eu dizia, aí quando chegava gente na minha avó, assim, as visitas, ai, quem é que vai buscar pão? Eu gritava, e deixa que eu vou buscar o pão, porque o que acontece? Quando eu ia buscar o pão, sempre me dava uma coisinha. Nem que era um pãozinho, alguma coisa eu ganhava. Então eu guardava aquele pãozinho e levava lá e deixava lá. Mãe, olha só, eu ganhei um pãozinho. Pra dividir com a tua Pra mãe. dividir. Eu sempre fui muito assim, entendeu? Então, eu sempre fui muito amada pela minha mãe, amada pelo meu pai. Meu pai, quando tomou a gente pra ele, né, que a gente foi morar com ele sempre, sabe, ele ia pro SEAS, então ele ia toda aquela, sabe, apesar, irmã Tainê, de toda aquela confusão, irmã Franciele, que tinha na minha vida, meu pai sempre foi muito amoroso. Sim. Então ele ia no SEAS e ele dizia, olha, chegou o churros. Aí ele trazia um pacotinho cheio de churros pra nós, sabe? Mas ele sempre, Tainê, o meu pai me ensinou muitos valores, irmã Tainê, sabe? Nós acordava 4 horas da manhã pra trabalhar, irmã Tainê. Glória a Deus. 4 horas a gente levantava. E aí, se não levantasse, que apanhava. Aí nós fazia, lembra aqueles anelzinhos que tinha de plástico, que vinha Aham. dos... Nem sei se veio hoje no sorvete. É. Sabe aquelas coisinhas, tudo que era plástico, a gente fazia aquilo, era uma fábrica, ele pegava todo o material, então a gente tinha que esquentar, era tipo um plástico fininho, que era a matéria-prima, né? A gente colocava no fogão na água quente, pegava um alicate, dobrava em triângulo, e depois a gente pegava tudo aquilo, botava na água, e depois a gente trabalhava com aquilo na acetona. Então, assim, 4 da manhã nós estava acordada. Hoje eu sou meia dorminhoca, acho que é por causa disso, tem um efeito contrário na minha vida, né? Então, meu pai dizia, ó, levanta, nós levantava, fazia, às vezes dormindo em pé, né? Fazia, depois de manhã a gente ia pra escola, voltava da escola e voltava pro trabalho. Hoje em dia, se tu faz isso com uma criança, tu é exploradora, tu tá maltratando, tá? Que coisa séria, né? É. E tu morreu por fazer isso, irmão Valdirene? Tá aí, ó, olha, firme e hoje, irmã forte. Tainê, Deus o livre. Olha, então aí vai, eu vou. Tomara que dê tempo de eu dar uma testemunho da minha casa que pegou fogo. Então, o que acontece? E tudo isso que meu pai me ensinou, irmã Tainê, então o que ele fazia pra nós? Ele dizia, ó, vocês vão trabalhar a semana toda, sábado, como a gente não conhecia Jesus, né? Vocês vão pro centro. Aqui tá o dinheirinho de vocês, vão comprar o que vocês quiserem. Nós comprava óculos de sol. Pra nós era uma festa, entende, Montanê? Então, assim, ó, eu fui criada sempre assim, mãe com muito amor, pai com muito amor. Só que pelo fato do lar ser dividido, eu brigava muito com a minha madrasta. Nossa! Então a minha madrasta dizia, vai limpar o fogão. Ela mandava limpar 6 vezes o fogão. Eu tinha um ódio dela que eu queria matar ela. Sim. Eu digo, mas que nojo! Ela dizia, tá sujo ainda. E tava Hoje- sujo mesmo ou não? Eu nem sei, né, Mantaria? Não me lembro, só sei que ela fazia eu limpar. Hoje, Mantaria, se eu pegar um fogão, até a Ana Kézia, eu digo assim, que horror, né, mãe? O que é isso? Eu digo, esse é um fogão limpo. Mas alguém mesmo, quem sabe, não Te fazer... ensinou. Me ensinou. Eu não entendia naquela época, irmã Franciele, eu não entendia nada daquilo. Mas Deus já tá preparando a minha vida para alguma coisa, né? Então, aí a gente cresceu ali. Aí meu pai começou a assar batata doce, ele fez um forno industrial. Ele mesmo montou um forno, mandou fazer um forno. Então, ele fazia reparte de batata doce.
Meu pai, ele tinha uma banca também no Conceição, banca de fruta. Então, ele se a virava. gente, uma Franciele, era assim, a gente era só trabalhando. Ele pegava nós, botava nós no meio do canteiro, vender melão, melancia, banana, largava nós lá, fica aí, eu e minha irmã, fiquem aí vendendo. E nós ficava ali bem Que idade faceira. tu tinha nessa época, irmão? Olha, eu sei que desde os 9, dos 7 em diante, eu só trabalhei. Glória a Deus. Era só trabalho. Nós tínhamos regalia, entendeu? Mas era trabalho. E em que momento, né, voltando um pouco agora, naquela parte que a senhora tá falando, que quando se separou, Jesus encontrou a senhora, que a senhora teve um encontro com Deus. Quando eu me separei. Em que momento que aconteceu o grande encontro com Deus na sua vida? Ah, sim. Aí não, mesmo, Franciele, o que eu tava falando, bem rapidinho assim, ó. Que, tudo isso que Deus. Tudo de hoje eu vejo que tudo Deus preparou a minha vida. Uhum. Sabe? Então, quando o meu pai fez esse forno, ele começou a assar batata doce. Porque o meu pai não tinha casa. Então, o que ele falou pra nós? Ó, seguinte, nós vamos passar a semana inteira comendo o que tiver. Tá? Então, nós tomava chá de cidreira, horrível. Horrível, meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Que ele mesmo plantava, a gente tomava. E final de semana que a gente comia um pão de meio. Que era aqueles pão grande. Não é da época, não é da tua época, eram uns pão Chá de de meio. cidreirinha? É. Chá de cidreirinha e o pão de quarto? Isso. O pão de quarto. O pão de quarto era pra pobre, o pão de meio já era pra gente que tinha mais um dinheirinho, tipo assim. Mas Ah, não, a gente comia pão de quarto lá em casa. mas nós gostávamos do pão de meio porque eu comia a metade do pão de meio, né? Era meu. Meu Deus. A fome era tremenda. Então ela dizia, ó, margarina, pão, presunto e queijo só sábado ou domingo. Então a gente se criou, irmã Franciele, nessa, sabe? Tudo na dificuldade. Eu sei que tá passando horário, já vou contar. Pode Não, mas falar. vai dar tempo, tem É. 23 minutos dá ainda. tempo. Então, o que acontece, irmã Franciele? E o que acontece? Meu pai não tinha casa. Daí ele explicou pra nós. Ele sempre explicava. Tu vai apanhar. Uma vez eu peguei uma Super Bonder e comecei a colar tudo, irmã Franciele. Meu Deus. Ele chegou em casa, olhou aquilo e disse, meu Deus, eu e a minha irmã. Super bonder. Pegou a minha língua. Pegou. Bota a língua pra fora. E agora eu vou colar a tua língua. E tu, Sirlene, eu vou cortar teus dedos. E eu disse, por quê? Meu Deus. Vocês sabem o que vocês estão mexendo aqui? Isso é Super Bonder. Vocês entendem o que é isso? Não, nunca mais peguei no Super Bonder, né? Porque ele pegou a faca e ele me mostrou que ia cortar os dedos da minha irmã. Então, esse Claro que ele não ia cortar de verdade, né, exatamente. gente? Sim. Mas ele colocava um respeito na nossa vida, irmã Tainê, que era Só o falar dele deu, já nunca Chega. mais. entendeu? Então, hoje eu sempre digo assim, meu pai não tinha Jesus, mas ele tinha valores. Valores que eu digo, se separou tudo. Mas eu também acho que ele também pensava, bah, eu errei, né? Mas não deu certo. Então, ele tentou fazer o máximo que ele podia. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Talvez pra ti, claro, destruiu a tua família, né? Sim. Destruiu a família da tua irmã. Gerou traumas em vocês. Ficou aquele medo, ficou aquela coisa assim, né? Exato. Gerou isso. Mas ele fez tudo o que ele podia fazer. E a tua Exatamente. mãe fez tudo o que ela podia fazer. Exatamente. Aí, quando ele fez esse forno, irmã Franciele, ele começou a assar batata doce. Então, ninguém assava batata doce como ele. Porque o forno foi ele que fez o forno, entendeu? Ele mandou fazer esse forno. Então, era um monte de processo. Então, se tu colocasse uma batatinha desse tamanho dentro do forno e uma desse tamanho, a batata pequena não queimava. Eu não sei qual era o processo que ele fazia. Não queimava a pequena e assava grande. Então, ele começou a fazer repartes de batata. Então, o que acontece? De novo, ia nós trabalhar. Carregar a serragem o dia inteiro no frio, que tinha uma marcenaria perto da nossa casa, e ele dizia, ó, agora vocês vão carregar lenha, o resto das lenhas, trazer pro forno, e aí era aquela situação, irmã, uma situação. E nós brigando, aí a gente começou a ficar maiorzinha, brigava com a minha madrasta, uma luta. E aí o que aconteceu? A gente comprou a casa. O meu pai juntou esse dinheiro e comprou uma casa, onde hoje é a casa dele, no Sarandi, e ele disse, ó, aqui é resultado de tudo que a gente fez. A casa que o pai conseguiu comprar. Para vocês, na verdade, né? Para nós. Sim. E o que acontece? Ali, eu comecei, e mesmo assim, a gente já estava ouvindo a palavra. Quando eu comecei a ficar maiorzinha, que eu comecei a ficar rebelde, eu digo assim, mesmo sem conhecer Jesus totalmente, mas rebelde contra minha avó e meu avô, aí eu conheci o meu esposo, o meu noivo, que hoje é meu esposo, e aí o dia que aí a gente namorou, aquela coisa toda, meu pai gostava muito dele, e a gente comprou tudo, tava pronto para casar. E aí a gente começou a brigar muito. E aí ele disse, ó, não quero mais, né? Me desculpa, mas não vai dar mais pra gente continuar assim. Tu é muito braba, Valdirene, não tem como continuar. Tá. Aí tá. Aí eu comecei a orar. Meu Deus!
Eu fiz tudo errado. Aí eu começava a orar, Jesus, olha o que eu fiz, eu perdi meu casamento. E aí comecei a fazer prova com Deus. Deus, por favor, traz o Rudy de volta. Porque Deus começou a trabalhar na minha vida. Sim. Deus começou a mostrar assim, não é como tu quer. Tu tem que mudar, Valdirene. Como que tu vai... E Deus tinha falado pra mim, como que tu vai casar desse jeito? Vocês vão se matar tudo. E eu pensava, é verdade. Mas e agora? Agora é tarde demais, tá. Aí eu fui até lá, levei todas as minhas fotos, né, que a gente tinha tirado junto, devolvi pra mãe dele, aquela coisa toda. Aí eu disse, bah, mas que loucura. Daí a gente voltou. Sei que a gente voltou. Aí um dia, aí começou ele ir pro jogo, que nunca tinha ido, ir pro jogo, e eu ficava em casa, eu não gostava, né. Aí ele disse assim, eu disse pra ele assim, olha, acho que não tem como a gente, né, a gente não tá se fechando. Aí eu fui pra casa, um dia era uma quarta-feira. Uhum. Eu cheguei em casa, e aí de manhã minha avó tava lá em casa. Aí a minha avó, eu levantei de manhã, fui lá tomar um cafezinho com ela, aí eu disse assim, vó, olha só, se Deus ele é tão bom, como a senhora diz, que Deus é tão bom assim, por que Deus não faz todo mundo ser crente? E nessa época eu trabalhava no Zafra ainda, então eu era muito vaidosa, né? Uhum. Aí eu disse assim, porque a senhora só, vó, eu até gostaria de ser crente, mas como é que eu vou ser crente do jeito que eu sou? Eu não vou conseguir usar uma saia, de jeito nenhum. E uns dias antes eu tinha comprado uma saia, porque eu olhei numa amiga minha, eu achei tão bonita a saia dela, de onde tu comprou essa saia? Ela disse, eu comprei no Renner, porque ela era de uma igreja, não sei se era adventista, o que era, batista. E ela disse, eu comprei no Renner, eu fui lá, comprei uma saia igual a dela, porque eu gostei. Guardei a saia. Comprei uma sapatilha, guardei lá. Aí, porque eu achei bonito nela, aquilo me chamou a atenção. E aí eu disse assim, vó, olha só. Ela era crente? Ela era uma crente, assim, acho que é da Batista, Adventista, dessas igrejas assim, meio liberal, né? Oh, Jesus, misericórdia. Mas ela não era de uma igreja igual a nossa. Mas eu achei bonita a saia. Aí eu disse, vó, olha só, como que eu vou ser crente? Porque, ó, Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso. É só ele botar na minha cabeça que eu tenho que ser crente, eu vou ser. Mas a minha cabeça não consegue raciocinar isso, eu não consigo. Daí ela disse, Valdirene, olha só. Começou, me deu um testemunho. Tu sabe que a gente houve uma excursão e ali foi uma moça mundana nessa excursão. E tu sabe que Deus fez a obra na vida dela e ela voltou crente. E quando olha o que é um testemunho, irmã Franciele. Quando ela disse aquilo, o que é um conselho? O que é um testemunho? Nada em vão. Às vezes tu olha pra pessoa e diz, eu não vou falar nada porque não adianta nem falar com essa pessoa. Adianta? Adianta sim. Muda uma história. Exatamente. Aí eu pensei assim, bom, se essa moça se converteu... E daí a minha avó disse assim, tu sabe que conseguiram uma saia pra ela, e ela voltou pra casa crente. Eu digo, vó, a senhora tá falando sério? Estou falando sério, Valdirene. Eu digo, meu Deus, então. Aí eu pensei comigo, tem esperança pra mim. Porque dentro da minha vida, irmã Franciele, era um conflito dentro de mim, entendeu? Aí eu disse pra ela, mas então... E olha só o que eu fiz. Eu peguei, entrei no meu quarto, botei a minha saia. Eu me parei na frente, a gente tinha um espelho, eu e a minha irmã, que a gente dançava na frente do espelho, eu olhei assim, e eu disse, eu vou ser crente, olha só. Eu vou ser crente. Peguei a saia, olha só, tá? É que tem um testemunho, uma vez que eu dei, que eu acho que eu me atrapalhei no testemunho, mas agora tá certinho. Peguei aquela saia, peguei minha sapatilha, peguei a minha blusinha, botei uma blusinha pretinha, né? Tudo combinando, né? Porque, imagina, né? Aí eu me olhei na frente do espelho e quando eu disse assim, eu vou ser crente, o diabo disse assim, tu vai ser crente. Todo mundo vai rir da tua cara. Mas era assim como eu ouvisse Deus e o diabo falando no meu ouvido. E Deus disse assim, mas tu vai ter a salvação. Aí do outro lado o diabo dizia assim, ó, olha, é setembro, tá chegando as piscinas, a praia, tu não vai pra praia? Olha só como o diabo é. E Deus disse assim, aí Deus disse uma coisa que calou dentro do meu coração. Deus disse assim, até hoje, o que tu ganhou mostrando o teu corpo? Porque eu me lembro que eu ia fazer as coisas erradas, eu ia pra praia, eu ia pra piscina, eu ia pro som. E quando eu chegava, irmã Tairi, eu chegava depressiva em casa, irmã Franciele. Tu ia naquele negócio que angustiada. tem ali na 21? Tinha ali na 21? Sim! Aquele é um testemunho tremendo. Meu pai disse, hoje tu não te vai. lembra do Diabo Loiro que tinha ali?
E o meu pai disse, hoje tu não vai. Eu chorei. Naquele dia mataram 2 lá dentro. Aham. Mas eu obedeci meu pai, graças a Deus, né? E aí, o que aconteceu? O senhor disse assim pra mim, o que tu ganhou até hoje? Porque, irmãs, é uma coisa tão espiritual, porque assim, ó, o que eu pensava? Eu dançava. Ai, sabe, chamava a atenção dos outros. Mas quando eu chegava em casa e eu fechava a porta do meu quarto, Deus me deu até um hino sobre essa situação. Quando eu passava, Deus me deu um hino. Um dia eu vou cantar. E quando eu Pra entrava... quem não sabe, a irmã Valdirene também é cantora. É verdade. E quando eu fechava... Canta e encanta. E aí, irmã Tainê, quando eu fechava a porta do meu quarto, vinha toda aquela angústia, aquela tristeza. E quando Deus falou aquilo comigo, eu me lembrei. É verdade. E aí eu chamei a minha avó. Vó, vem cá, vó. Eu tava indo pro serviço. Vó, vem cá. Ai, vó, olha como é que eu tô. Daí ela chegou na porta do meu quarto e começou a me olhar assim. Ela viu que tinha algo diferente, né? Sim. Não me maquiei nada. Só que na hora que eu não me maquiei nada, irmã Tainê, e eu não botei nada de joias, nada, eu me lembro que eu olhei no espelho e eu fiz assim. Ai, que estranho. Sabe? Eu senti, ai, que coisa, eu tô leve. Uhum. Glória a Deus. Olha só. Tirou um Eu disse, peso. Ai, eu tô leve, que estranho. Parece assim que alguém tirou uma coisa dos meus ombros. E aí eu disse pra avó, eu pensando, né? Daí a minha avó veio, olhou pra mim. E eu disse, vó, como é que eu tô? A alegria do Espírito Santo, irmã Tainê, já Glória tinha a Deus. entrado no meu coração ali. Posso só... Pode. Olha só. Eu acho que vai ter que ter parte 2, Franciele. Tem que ter parte Tá 2. Essa muito mulher louco. tem muito o que falar. Olha só. Mas é que é importante a gente utilizar o testemunho dela para entender as pessoas, né? Sim, Que com também são certeza. ouvindo. Talvez você tenha o seu filho que está perdido, a sua filha que anda vestida de uma maneira terrível, e tu olha e tu pensa assim, bah, não tem esperança, não adianta, parece que só piora, continua indo na festa, é teimosa, não... Ai, Tem anda esperança. vestida desse... Tu não sabe o que Deus está fazendo no coração dessa É pessoa. verdade. Tu sabe que o meu filho, ele tava desviado mais velho, e eu orando por ele. Um dia Deus disse assim, e eu fiquei indignada com ele com uma situação, e Deus disse bem assim pra mim, tu não sabe da intimidade dele comigo. Nós não sabemos o que esse teu familiar tem falado com Deus. É. A irmã Valdirene estava num estado que a avó dela olhava misericórdia. Não tinha jeito, né, irmã Valdirene? Mas ela tinha intimidade, ela falava com Deus. Então, assim, ó, não desiste de orar, continua orando pelo teu familiar, independente da situação dele. Porque eu creio que quando Deus dá ordem para libertar, o diabo se lança de uma maneira terrível, né? Com certeza. Pior ainda, né? Pode falar. É, porque Deus, na verdade, Matéria, ele criou uma situação para que eu chegasse até Cristo. Sim. Entendeu? Ele foi criando. Eu era uma pessoa muito depressiva. Eu era muito angustiada. Entendeu? Eu me levantava e disse assim: ai, que vontade de morrer. Ai, por que eu não tenho dinheiro pra ir pra bem longe, sumir dessa terra? Sabe? Eu não tinha amigos, irmã Franciele. Amizade, Quando eu tinha um amigo, era pra sempre, entendeu? Por isso que quando eu me converti, hoje as pessoas diziam assim, meu pai disse assim, ai credo, tu é muito antipática, tu é uma pessoa nojenta, tu não cumprimenta ninguém. Eu disse, pai, eu não devo satisfação pra ninguém paga minhas contas. Quando eu vim pra igreja, Deus mudou totalmente isso na minha vida, entende? Então eu me lembro que quando eu chamei a minha avó ali, e como a irmã Tainê estava falando, a minha avó todos os dias orava 1 hora. Não era assim, um dia não. Aí tá o segredo. Às vezes a gente quer a vitória, irmã Tainê, mas a gente não se empenha em oração. Porque acontece? verdade. Tu vai, o que a Bíblia diz? Batei e abrir-se-vos-á. E é interessante Né? que as pessoas, eu vejo que as pessoas esmorecem muito rápido, né, irmã? Ah, mas eu já tô orando há 1 semana. Ah, mas já faz 1 mês, já faz 10 meses, já faz 1 ano, 2 anos que eu tô orando, 3 anos. Eu conheço irmãs que oraram pelo filho 54 anos para Deus salvar um filho, Pois é. imagina. E as pessoas, eu vejo que isso é um problema, a gente esmorece muito rápido. E aí em seguida a gente cansa e, Deus não me ouve, Deus não me responde, o fulano não tá mudando. Eu tive uma experiência, né? A minha mãe se desviou uma época da minha vida e ficou 9 anos parada. E Deus me falou que ela voltou por causa das minhas orações. E eu lembro, assim, que tinha dias que eu não tinha nem força pra orar, assim. Mas se a não gente desistia. para, eu vejo que é isso que muitas vezes a gente perde a benção. Porque a gente não toma uma posição, a gente para, a gente cansa e a gente desiste. E a gente abre mão da nossa benção. Minha avó estava longe, irmã Franciele, mas orando. E eu acredito assim, ó, o que a Bíblia diz? Batei e abrir-se-vos-á. Uhum. Pedi e achareis, né?
Tu tem uma insistência na oração. Quando Jacó chegou ali diante do anjo, ele podia ter... Tá demais, né? Essa luta tá muito, né, tá muito grande. Eu vou largar de mão. Não. Eu não largo a minha bênção enquanto tu não me abençoar. Ele tomou uma posição na vida dele e isso fez a diferença pra vida dele inteira, né? Então, às vezes, a gente ora um pouquinho... não adianta. E eu já vi, irmã Franciele, quando tu tem aquela semana intensa de oração, aquela, sabe, tu não pode parar. Quando tu dá uma... Por exemplo, assim, eu trabalho com vendas, então eu vejo que essa semana agora eu tenho uma feira pra fazer. Então eu vejo que na semana que tu tá ali meio envolvida, não que Deus não vai te ouvir, sabe? Mas tu tem que estar em cima daquilo ali pra receber a vitória. Então eu me lembro que eu olhei pra minha avó e eu disse, vó, como é que eu tô? E ela ficou em choque. Ela não acreditou, porque imagina, tu vê uma pessoa que nem uma árvore de Natal e de repente tu vê uma pessoa crente. Pra ela tava crente, pra mim também tava. Sim. Porque naquela hora entrou uma alegria tão grande no meu coração, uma irmã Franciele, eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande no meu coração como aquele dia. Mas foi aquela, invadiu aquilo, eu disse, vó, olha como é que eu tô. Ela ficou assim, acho que 1 minuto assim. Eu disse, vó, como é que eu tô? E ela, tá bem. Ela não tinha palavras, porque foi assim, ó, eu tô aqui, saí ali na porta e voltei crente, entendeu? Porque ela não sabia que eu tinha uma saia, ela não sabia que eu tinha uma sapatilha baixa, porque o salto era sempre assim, sempre, era de manhã, não tinha. Então, o que acontece? Ela ficou pasma, e a minha madrasta disse, mãe, não dá bola, isso aí é uma coisa passageira, daqui a pouco ela vai esquecer tudo, e, né? E eu me lembro que quando eu cheguei no emprego, Mantainê, quando eu cheguei na porta do emprego, meu Deus... Todo mundo me olhando apavorado. O que aconteceu contigo? Que eu entrava, era num refeitório. Eu senti aquele choque. Que isso? E eu disse, eu sou crente. Eu sou crente. De uma amiga minha que era desviada, a Marta. Eu disse, Marta, eu me converti. E ela, sério? Como assim? Eu disse, eu vou pra igreja agora. Eu digo, tá, mas tu foi? Eu não fui em lugar nenhum. Deus falou comigo. Eu digo, sério? E todo mundo apavorado. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu era caixa operadora, todo mundo... Sabe aqueles olhares assim? Que isso? Todo mundo pasmo. Aí meu gerente me chamou, disse, o que aconteceu contigo? Fizeram uma lavagem na tua cabeça? Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Porque um dia eu tava mundana, no outro dia eu tava crente. Meu pai, assim, foi um pacto na minha rua, no meu emprego. Meu pai pensou, meu Deus, tu tomou alguma coisa? E depois desse dia a senhora ficou Não, crente? aí o que aconteceu? Aí eu fui pra empresa, trabalhei. Quando eu cheguei de noite pra fazer o acerto do caixa, lá em cima, uma moça me chamou e disse, Valdirene, olha só, deixa eu te falar uma coisa pra ti. Não sei se vai dar tempo, mas acho que dá. Olha só, tu vai ficar louca. Escreve o que eu tô te falando, tu vai ficar louca. Eu disse, louca? Por que eu vou ficar louca? Não, a minha tia tá louca. Minha tia foi pra essa tua igreja aí, que tu disse que se converteu, não sei onde é que tirou isso, tá louca. Tá, e começou, ela quis me desfazer aquilo que tava no meu coração. Quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, será que eu vou ficar louca mesmo? Pensei comigo, será que eu tô bem? Sabe, foi uma coisa assim, era um turbilhão na minha cabeça. Peguei e me lembro até hoje. Eu pintei a minha unha, deitei, dormi. Quando chegou umas 3 horas da manhã, eu comecei a escutar uma voz muito alta. E aí eu comecei a me lembrar da minha avó. Jesus voltou e tu ficou. Eu disse, meu Deus. E eu comecei a ouvir as buzinas dos carros, sabe? Eu comecei a ter uma visão do arrebatamento. Aí eu me levantei e o meu coração a mil. Batendo. Eu disse, ai meu Deus. Aí eu queria abrir a porta do quarto do meu irmão, que era menor, que a minha avó dizia, olha, as crianças vão subir. E eu pensei, eu preciso ir lá. E a porta do pai estava trancada. Eu disse, será possível que Jesus voltou? E eu fiquei. Aí eu fui lá, a primeira coisa, peguei a acetona, tirei tudo da unha, sabe? Eu disse, Jesus, e agora? Mas era um tormento, irmã. Eu senti exatamente o que a pessoa vai sentir no arrebatamento da igreja. E o Senhor disse assim, abre agora a porta do teu quarto aí e bota as calças. Tu não gostava tanto das tuas calças? Bota agora. Que eu tinha uma pilha de calça, uma de cada cor. Bota o teu sapato, salto aí. Isso, bota o batom agora. Bota. E eu disse, e a angústia era tanta, eu disse, meu Deus, que vai ser da minha vida? Só que daí, naqueles 10 minutos de turbilhão ali, irmã Franciele, eu deitei na cama e fiquei bem quietinha. Era tanto tormento, assim, medo. Ai, eu fiquei, disse assim, Jesus. Aí veio uma voz e disse assim, eu estou te mostrando alguma coisa.
E eu disse, Deus, se tu tá me mostrando alguma coisa, que eu não entendia nada de Deus, entendeu, Fred? Eu nunca tinha ido assim na igreja, cultuar Deus, nunca, perto da minha casa, nunca. E aí eu disse, Deus, se tu estiver me mostrando alguma coisa, amanhã de manhã eu vou me levantar e eu nunca mais vou sair da igreja, embora de nem ter pisado na igreja. Nunca mais vou sair da tua casa. No outro dia me levantei, fui na minha vizinha. Ô Maria, tu escutou um barulhão? E quando eu disse isso, irmã Franciele, eu comecei a escutar um monte de gente cantando. Mas aí era quinta-feira. Aí eu pensei, não, mas essa hora não pode ter igreja, né? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ninguém vai estar. Mas era todo mundo cantando. Parece um coral enorme. E aí depois eu fui, eu contei pra avó, ela disse, Valdirene, e quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Eu pude escutar os anjos cantando, irmã Franciele. Era uma coisa assim, ó, tremenda. Me levantei de manhã, botei a minha calça, que eu não quis botar saia, né, com medo. Botei, fui pra empresa, voltei. Quando eu cheguei em casa, minha avó tava em casa. E aí eu disse pro Rudimar, sou crente. Aí, irmã, é uma outra parte que foi... essa outra parte vai ter que ficar, de repente... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É, Mas, tem irmã... 3 minutos. O trabalhar foi muito grande. Foi assim, ó, não tem... E a alegria entrou no meu coração, entendeu? E aí, depois, né, meu esposo aceitou Jesus, minha irmã aceitou Jesus, meu pai tá na igreja, minha madrasta voltou pra igreja. Então, assim, ó, é muita bênção de Deus, sabe? Então, muitas pessoas foram impactadas, assim, com a minha conversão e da minha irmã. Sim. Sabe? Então, eu pude ver que Deus precisou mostrar o arrebatamento para que eu pudesse vir para Jesus. E Olha hoje... só, deixa eu só fazer um comentário aqui. Uma irmã, não vou citar o nome dela, ela está ouvindo a programação. E ela disse que ela estava tão desesperada agora ouvindo a programação. Ela estava tão desesperada e ela disse que não queria mais ser crente. Ela está testemunhando aqui. Pensei, não vou ser crente, chega. E daí disse que ligaram lá na programação e aí ela começou a ouvir. E ela disse que tudo que tudo que tu tá falando tá vindo de encontro ao coração dela e Deus mudou o coração dela. Glória a Deus. Que coisa linda. Que Aleluia. oportunidade maravilhosa. Eu acho assim, ó, vamos encerrar aqui o testemunho Amém. e vamos fazer uma oração de 2 Amém. minutos Vamos. por todos que estão ouvindo essa programação. Glória a Deus. E também, irmãos, pelo teu familiar, você que está ouvindo essa programação. Aqui, ó, o irmão Carlos Aníbal diz, pelo amor de Deus, irmã Tairê, tem que ter a segunda entrevista com a irmã Valdirene. Deus tem usado ela para falar comigo. É muita alegria. Olha só que coisa linda. Então Coisa existe linda. uma solução aí para você que está ouvindo. Pro seu filho, pro seu familiar. O Senhor mudou a vida da nossa irmã que está aqui conosco, a irmã Valdirene. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode Ela mudar a vida do seu familiar. Essa irmã está dobrando os joelhos agora. Amém. Vamos orar, Vamos orar. então. A senhora pode dirigir essa oração? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, nós estamos, Senhor. Deus, nós sabemos que tu marcou um encontro com as nossas vidas nesta manhã, Jesus. Sabemos que nós não somos nada, Senhor, mas nós temos algo tão valioso na nossa vida que é tu. Se nós perdermos a ti, Senhor, o que será da nossa vida? Para onde nós iremos, Pai, como disse Pedro, se só tu tem as palavras de vida eterna? Senhor, o mundo não tem nada para nós, Pai. O mundo, Senhor, ele está perdido, Pai. Mas eu quero pedir para ti, Senhor amado, nesse início de tarde, Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida da tua serva que está de joelho dobrado, sobre os irmãos que estão ouvindo, sobre as nossas vidas, Senhor, guarda as nossas vidas debaixo do teu sangue, Senhor, nos livra do mal. Senhor, acrescenta a nossa fé, Senhor, que nós venhamos a nos envolver com a tua palavra, nos envolver com a oração, nos envolver com o jejum, que é aquilo que fortalece a nossa vida, porque nós temos uma casa, Pai, e essa casa, ela precisa ser mantida pelo teu Espírito Santo, ela precisa ser mantida pela tua palavra. Senhor, estenda a tua mão sobre nós, nós repreendemos agora toda a força do inimigo contra a vida, Senhor, dos teus filhos. Senhor, nós repreendemos agora todo o mal, todo o espírito de engano, mentira, Senhor, que está dizendo para essa pessoa que não vale a pena, que ela tem que desistir. Nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, e cremos na vitória, Senhor. Nós cremos na vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, encerramos este programa. Agradeço aos irmãos que estiveram aqui. Eu creio que Deus fez algo. Eu creio que Deus fez. Eu creio que Deus fez Glória algo, a Deus, Valdirene. aqui Não está é uma em vão, presença Valdirene. maravilhosa. Tu sabe o que tu passou nessas últimas semanas, né? Tu sabe. Mas não é em vão. Amém.
Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Daqui a pouquinho o programa Missões Heróis da Fé. Deus abençoe.